Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos lá. Então, nós tivemos aí na segunda-feira uma live, certo? Nós vimos aí alguns assuntos dessa nova apostila sobre os povos que são a matriz da nossa população e começamos aí um estudo sobre um desses povos que são as matrizes, que são os povos indígenas, certo? Então nós paramos aí, vendo sobre os povos indígenas, na aula passada, na página 9. Então nessa videoaula, nós vamos aí ver esse texto da página 10, tem umas perguntas que eu vou deixar aí para vocês responderem, certo? E conversaremos sobre essas respostas na na live da segunda-feira. Então nós veremos esse texto primeiro, as questões, depois tem mais um texto, certo? Pessoal, então eu vou fazer a leitura rapidinho do texto para a gente entender um pouco do que se pede. Beleza? O texto diz o seguinte: conversa entre Jean Delary e um velho índio Tupinambá. Então esse Jean era um dos pesquisadores que vinham lá da Europa para ver como que viviam os povos indígenas aqui, para conhecer a cultura indígena. Então quando os portugueses vinham lá no início, ele vinha junto para saber como que essas pessoas viviam, igual tem descrito aí na postinha de vocês nas páginas anteriores, que foi lido na nossa live de segunda-feira. Beleza? Então na página 10 diz o seguinte: os nossos tupinambás muito se admiram dos franceses e outros estrangeiros se darem ao trabalho de ir buscar os seus arabutã. Pessoal, o que é arabutã? Depois vamos ver ali. Por vindes vós outros maires, eperos, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer. Não tendes madeira em vossa terra? Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não a queimávamos, como ele supunha, mas dela extraíamos a tinta para tingir tal qual faziam eles com seus cordões de algodão e suas plumas. Retrucou o velho imediatamente. E porventura, precisa de muito? Pessoal, só para a gente entender. Então é uma conversa entre o historiador, entre esse observador da cultura indígena nossa e um índio tupinambá, um índio já velho, falando, questionando por que aí que eles levavam tanta madeira, se lá não tinha, lá na Europa, na terra deles não tinha tanta madeira. Ele falou, não, a gente não queima essa madeira, a gente usa ela para tingir tecidos. Então, continuando. E porventura, precisa de muito? Sim, respondi-lhe, pois nosso país existem negociantes que possuem mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis imaginar, e um só deles compra todo o pau-brasil, com que muitos navios voltam carregados. Ah, retrucou o selvagem, tu me contas maravilhas, acrescentando depois de bem compreender o que lhe dissera. Mas esse homem tão rico que me falas, não morre? Sim, disse eu, morre como os outros. Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em qualquer assunto até o fim. Por isso perguntou-me de novo, e quando morrem, para quem fica o que deixam? Para seus filhos, se os têm, respondi. Na falta destes, para os irmãos ou parentes mais próximos. Na verdade, continuou o velho que, como vereis, não era nenhum tolo. Agora vejo que vós, outros maires, sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para vossos filhos, ou para aqueles que vos sobrevivem. Não será a terra que vos nutre o suficiente para alimentá-los também? Tem pais, mães e filhos, a quem amamos, mas estamos certos de que depois de nossa morte, a terra que nos nutriu também os nutrirá. Por isso descansamos sem maiores cuidados. Pessoal, então aí seria tipo uma lição do índio, aí, em relação ao tanto, tá aí meu canetão aqui, ao tanto que esses portugueses
levavam de mercadoria sem necessidade. Então o índio quer dizer o quê? Pô, mas vocês precisam de tudo isso para viver? A gente vive aqui certinho, morre, a natureza vai trazer o sustento para os nossos próximos... das próximas gerações, vocês precisam de tudo isso. Então o texto mostra esse diálogo, que o índio não conseguia entender por que os portugueses levavam tanta mercadoria deles, dali, tantos produtos. Aí vocês vão ter para responder essa pergunta A, certo? Que está aí na página 10, e a pergunta B, certo, pessoal? Então, pergunta A e pergunta B para vocês organizarem na apostila, para na próxima aula a gente... na próxima live nossa, a gente poder conversar um pouco mais sobre isso, beleza? Então o que aconteceu aí? Aí tem até na página 11, aliás, dizendo o seguinte: o contato com os portugueses. Então como que aconteceu esse primeiro contato com os portugueses? Chegaram. Então os portugueses chegaram aqui, olha que triste. Chegaram, invadiram a terra, retiraram o pau-brasil, escravizaram os povos indígenas, igual já lá no começo do ano eu mostrei um vídeo para vocês, certo? Tentaram mudar a religião deles, faziam eles falar a língua deles, certo? Foi acabando com a tradição, com a cultura desses povos indígenas, escravizando, matando quem não aceitava, retirando a sua riqueza. Muitas vezes, o que acontecia? Eles tinham, deixa eu até colocar para vocês aqui, ó, nessas regiões aqui, ó, em algumas áreas, bom, vocês até grifar, deixa eu ver se eu não vou conseguir grifar aqui. Mas aqui, ó, em algumas áreas, especialmente aquelas que produziam alimento, o trabalho escravo indígena foi muito utilizado. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Nessas regiões ocorreu também a mestiçagem. O que acontecia? Os homens que vinham, eles acabavam forçando as mulheres indígenas a terem relações, e nisso eles tinham filhos, e eles não aceitavam esses filhos que eles tinham com essas mulheres indígenas, e acabavam o quê? Acabavam sendo rejeitadas as crianças, né? E também não só por eles, mas pelo povo da tribo. Por quê? Porque não eram índios, né? Eram mestiços, eram filhos de outros homens que não eram da tribo, e eles eram o quê? Excluídos, eram discriminados. No entanto, que até muito tempo atrás aí, não muito tempo, aliás, muitos povos indígenas se sentiam ali com vergonha de falar que era indígena. Então, sentia aquele preconceito. Então, muita gente não se assumia como da etnia, de uma etnia indígena e da etnia original dele, certo? Então, hoje está mudando muito isso. Hoje os povos indígenas estão aí mais aceitando na verdade não é nem aceitando, mas se assumindo como um povo indígena, que é um povo natural, um povo nativo nosso aqui, um povo de extrema importância para a nossa sociedade, para a nossa cultura. Então eles não se aceitavam, por quê? Por causa desse preconceito que existia, eles tinham vergonha. Hoje, ainda bem que está diminuindo muito, ainda infelizmente tem preconceito, mas já diminuiu bastante. Os povos indígenas, os descendentes de indígenas estão se assumindo como indígenas, estão assumindo essa identidade, certo? Então, pessoal, só conferir aqui, essa nossa videoaula sobre esse texto e essa atividade aí, e fica lá na lousa, está até mostrando o TC10 para vocês me enviarem até o dia da nossa live. Que dia que é a nossa live? Segunda-feira. Então, na segunda-feira vocês me enviam até segunda-feira o TC9, né, eu pedi lá. Aqui está aparecendo o TC10 na tela, mas é o TC9, o primeiro TC, e, deixa eu só voltar aqui, senão vocês vão se confundir, e as duas questões sobre o texto, beleza? Um forte abraço, fiquem na paz.